o pessoal de casa acompanhar depois também lá no portal, viu, gente? Eu vou soltar a matéria também para vocês acompanharem no sistema MPA de comunicação. Começando, Thaís, eu queria que você contasse, né, para quem tá ouvindo a gente lá de casa, a descoberta, né, da superdotação na sua casa, na sua família. Como que isso aconteceu? Boa tarde primeiro a todos os ouvintes, né? Eu tenho 2 filhos, a Alice de 8 e o Miguel de 5 anos, e os 2 superdotados, mas essa descoberta veio primeiro com a Alice, na época ela tinha 5 anos, e o primeiro ponto que a gente começou a observar nela foi uma questão de intensidade emocional mesmo. Uma menina muito intensa, com muito medo, chorava muito, ansiedade, tudo era muito, né, exacerbado, as reações, as frustrações. E a minha procura, na verdade, no primeiro momento como psicóloga, foi para entender se de fato tinha algo ali diferente do que se era esperado. E a psicóloga que me falou a respeito da superdotação, que eu nunca tinha ouvido falar da maneira como a gente conhece hoje, né? A superdotação que eu conhecia era aquele conceito de criança que faz conta de matemática e que sabe tudo, que são mini-gênios, né? E eu não enxergava dessa forma. E foi essa psicóloga, né, a Larissa, que me falou do evento que a Lívia estava promovendo naquele ano, em 2023. E nesse evento que eu participei, ainda sem ter certeza de nada, mas fui em busca de informação. E lá, com as profissionais que estavam lá, a doutora Eusenia, a Francine, quando elas começaram a descrever o funcionamento, os comportamentos das crianças superdotadas, eu identifiquei ali na hora, eu falei assim, nossa, bate muito com o que eu vivi em casa, né? Mas ali também me direcionou para buscar uma avaliação com uma neuropsicóloga, que é quem de fato iria ali me dar essa certeza, né, dessa identificação. E aí, já no mês seguinte, assim, eu já fiquei, né, afoita para poder descobrir, porque a gente vive um desafio em casa, não sabe muito como lidar, acha que é uma questão de não estou sabendo educar, não estou sabendo como lidar. E, na verdade, eram crianças com funcionamentos diferentes. E aí, no mês seguinte, eu fiz a avaliação dela, no primeiro momento. Foi onde a gente recebeu a identificação das altas habilidades, né, da superdotação dela. E ali, com esse laudo, na verdade, é o início de uma jornada, que é onde você entende as potencialidades dela, as fragilidades, qual tipo de suporte ela vai precisar no ambiente escolar, né, em casa, porque aí são várias questões, né, que ela precisa ser acompanhada desde então. Mas a identificação, na verdade, nem veio por uma questão cognitiva. Assim, ela tinha características, né, como a fala avançada para a idade, uma memória muito boa, ela aprendeu a ler sozinha com 5 anos, mas não foi isso que me levou a procurar. Mas foram pontos também que, somando tudo ali na avaliação, né, foi importante para a gente identificar. Excelente, nossa, muito bom. Me identifiquei demais. Cada vez que vocês falam, eu vou me identificando ainda mais em relação ao meu filho. E falando, né, puxando um gancho já para a Lívia, como você falou sobre a questão, né, do movimento, você criou, né, Lívia, um movimento aqui na cidade de superdotação de Divinópolis, para justamente acolher, passar informação, né, para essas famílias, criar um espaço de encontro para que elas conseguissem trocar informação. Tanto é que teremos agora, né, o 3º congresso aqui em Divinópolis, lá na Ianguera. Depois, né, você pode detalhar para a gente também. E como que surgiu o movimento, né? Foi também vivenciando a superdotação no seu lar para poder ajudar outras mães que estavam ali na mesma situação que você, Sim. como no caso da Thaís? Sim, Daiane. A minha jornada com a superdotação começou em 2022. Na verdade, começou desde quando ele nasceu, né? Sim. Mas eu descobri em 2022. Após a pandemia, a escola me chamou lá, né? E o Miguel, que é o meu filho mais velho, hoje ele fez 10 anos. E na época ele estava com 5 anos. E ele voltou, né, após a pandemia, uma criança muito diferente daquela criança do início, né, da pandemia. E a escola percebeu nele um desenvolvimento muito avançado para a idade, né? Então, ele, no retorno aí da pandemia, ele já tinha adquirido muitas habilidades que não é esperada para a idade, né? Então, a leitura precoce, a Sim. fala, questionamentos existenciais muito precoce, de valores, de honestidade, de existência de Deus, do bem e do mal. Nossa, né? meu filho faz isso tudo. Então, isso, para uma criança de 4, 5 anos, né, são questionamentos muito intensos, Sim. né? E, simultaneamente a isso, um comportamento também muito reativo em sala de aula, né? Então, ele já não tinha mais interesse em colorir, em brincar de roda.
em fazer brincadeira ali muito simbólica, muito simples, né? Ele buscava coisas mais avançadas. E então a escola ainda esperou, aguardou um tempo, porque não sabia ao certo, né, como identificar o que era, como fazer, né? Então aguardou um momento para poder investigar isso na questão pedagógica. Ainda Até hoje que, a escola está caminhando, né? sim, Ainda não chegou é um esse assunto, suporte amplo igual as crianças precisam. sim, é um assunto ainda que traz muito mito, muito Sim, rótulo de perfeição, de excelência, de alto desempenho, com né? certeza. E a superdotação, ela pode se manifestar de diversas formas, porque envolve ali temperamento, personalidade, contexto de vida, ambiente que a criança é criada, né? Até os estímulos que a gente oferece para Sim, eles, então né? ela pode, né, manifestar de diversas formas. A gente não vai encontrar superdotados iguais, né? Com As certeza. pessoas, elas são diferentes, né, na sua formação de identidade. Aí, quando a escola viu que não tinha mais jeito, né, ele não ficava dentro da sala, ele não tinha interesse de fazer, começou a ter comportamentos assim de muita impaciência, né? A escola mesmo pegou ele um dia lá, né, em um determinado momento, e fez um teste pedagógico nele. Então, ele estava com 5 anos já tinha feito 5 anos nesse momento, e ele deu uma idade de 8 para 9 anos. Então, a escola entendeu, né, que não é uma questão de comportamentos, era uma questão de um tédio que poderia estar ali. E foi pesquisar sobre isso, né, e encontrou, então, a suspeita da superdotação e chamou, né, eu e meu marido para a gente investigar. Então, quando caiu essa notícia para mim, né, eu fui em busca, né, e ninguém sabia nada. Verdade. Né? Ninguém sabia explicar, né? E foi até a minha psicóloga que me orientou, que falou, Lívia, busca uma avaliação com um profissional especializado nesse assunto, porque pelos comportamentos do Miguel, pode ser confundido com TDAH, né? Porque a superdotação traz uma agitação mental que reflete no corpo, reflete no emocional, né? Então, eu fui em busca disso em Belo Horizonte, né? Onde eu me senti segura para poder entregar o meu filho para essa avaliação. E voltei com a identificação confirmada, né? A superdotação confirmada. Outras questões foram avaliadas e foram descartadas, como uma hiperlexia, ele aprendeu a ler muito cedo, foi descartado, TEA, TDAH, né? Enfim, então foi confirmada apenas a superdotação, com uma indicação de avançar 2 anos na escola. Nossa. Né? Aí que é um problema, assim, um problema no bom sentido, né? Sim. Porque falta muito conhecimento para poder direcionar essas crianças, né? São crianças que possuem um alto funcionamento cerebral ali, uma alta reatividade mesmo do cérebro e que muitas vezes não têm recursos emocionais para lidar com a quantidade de estímulos que elas percebem, né? Que elas conseguem compreender e conseguem ali trazer, né? Mas não tem recursos emocionais ainda para lidar. Verdade. Né? Então, o meu filho, por exemplo, quando ele foi fazer a avaliação, ele já tinha completado 6 anos, né? No início dessa avaliação, e teve testes que ele pontuou 16 anos, ele pontuou o teto máximo do teste. Né? E, então, é o que a gente chama de desenvolvimento assíncrono nessas crianças, né? São crianças que o cérebro desenvolve mais rápido em determinada área, outra área mantém a idade cronológica, outra área desenvolve um pouco mais rápido. Então, né, no teste, por exemplo, do meu filho, ele com 6 anos, a gente teve resultados compatíveis com 6 anos, mas tivemos também com 9, com 12, 15, 16, 8. Né? E a criança muitas vezes não tem recursos para lidar com esses processamentos que ela é capaz de fazer. Sim. E é um funcionamento do cérebro que ela também não consegue controlar, né? Como o meu cérebro pode funcionar, né? Isso é uma coisa inata de como o cérebro funciona. Né? Vocês então, falaram da doutora Ozeni, perdão, Sim. só te interrompendo. Sim. Uma fala dela que eu achei interessante é que pais que têm crianças com altas habilidades ou superdotados, tem determinados momentos que, quando eles, né, têm alguma atitude, a gente precisa parar e pensar. Eu estou lidando com uma criança aqui de qual idade ou com um pré-adolescente? Sim. Porque realmente... Isso a gente percebe muito nas crianças, né? Nos adultos a gente não percebe tanto, porque o adulto já tem habilidades ali de
de conviver socialmente Sim. de uma forma mais assertiva, né? A criança não tem ainda. Então, muitas vezes, né, como são crianças muito intensas, né, com um alto padrão ali de percepção, né, um senso muito refinado ali de raciocínio lógico, de justiça, de coerência, né? Então, são crianças que muitas vezes colocam para fora de uma forma muito reativa, o que pode confundir professores, Sim. profissionais, familiares, né? Então, esse é o maior desafio, é esse diagnóstico diferencial que a gente chama. Então, diante assim, da minha nova realidade, né? Eu lembro que o neuropsicólogo falou com a gente assim, a inteligência é muito grande, mas tudo é muito grande. O emocional, a forma de perceber, a forma de sentir, a forma de associar informações, né? As pessoas geralmente pensam assim, tem altas habilidades, é superdotado. É bom, então é bom, porque ele tira boas notas, Não isso e é aquilo. bem isso, Mas não né? entende que traz sofrimento para a criança Sim, também. E para a sim, gente que é sim. pai, é mãe também. A superdotação, ela não é um transtorno do neurodesenvolvimento, ela não é diagnosticada por médico, nem neuropediatra, nem psiquiatra, né? Ela é um quadro cognitivo, neurocognitivo, né? Um perfil de aprendizagem. Mas ela exige uma demanda especializada, porque se esse cérebro muito intenso no seu funcionamento, se ele não for utilizado essa capacidade, ele vai estragar, né? Sim. Entre aspas, estragar no sentido de trazer sofrimento, né? Então, é esse cuidado que a gente tem. E quando eu soube, né, do meu filho, logo depois eu avaliei minha filha, né, porque é uma condição genética, então eu me precavi, fui Sim. avaliar ela, que deu também uma superdotação, um perfil totalmente diferente do Miguel, né? Eles não têm nada em comum, né? E então, aí a gente vê como que é heterogêneo o Sim. público superdotado, né? Aí, diante disso, né, escola, né, foi também novidade, né, tinha ainda um certo desconhecimento, né, profissionais também, né, eu fui em busca, eu falei, gente, eu vou buscar, porque deve ter muitas famílias passando por isso que eu estou Sem passando, dúvida. né, de como lidar, como intervir, como estimular da forma correta, porque se a gente joga também muito estímulo, são só crianças, né? Não é por aí também, não é só julgar estímulos, julgar atividades, né? É a gente focar na complexidade, no aprofundamento, que é isso que eles precisam, gostam e precisam. Então, eu comecei, né? Tinha outras mães também, né, nessa situação. Aí eu comecei a trazer aqui profissionais, né? Para poder falar da condição, para poder trazer atualizações, conhecimento, tirar esses mitos, né? De gênio, de excelente, de perfeito, de altas notas e alto desempenho, né? Para a gente compreender que a superdotação, em primeiro lugar, essas pessoas superdotadas são seres humanos. Elas estão vivenciando experiências humanas, só que de forma mais intensa, mais amplificada. Sim. Né? E se a gente não der esse suporte desde o início, vai gerar comportamentos ansiosos, reativos, deprimidos. Com certeza. Né? Sensação de não pertencimento, de não ser igual ao outro, de ser diferente, de eu não me encaixo. Eles se cobram muito. Eles trazem ali um alto nível de cobrança, de perfeição. Né? Então, o meu movimento começou com a minha história, né? E a necessidade de trazer isso à tona, essa visibilidade, para que todas as crianças tenham o atendimento que elas merecem. Olha, eu vou puxar para a doutora Maria Helena, para não segurar ela muito, que eu sei que ela tem compromisso. E depois a gente volta para poder falar um pouquinho a respeito do congresso, tá, meninas? Doutora Maria Helena, quais que são os principais desafios da criança superdotada, por exemplo, no ambiente escolar? Eu tive o privilégio de te conhecer e conversar um pouquinho aquele dia, inclusive, né, na quarta-feira à noite. E a gente falou, inclusive, da falta de preparo que muitas escolas enfrentam para dar o suporte, o apoio, o acolhimento para essas crianças que são superdotadas. Mas eu creio que você, né, por ser médica e trabalhar com essa área, consegue abranger ainda mais para nós a respeito disso. Boa tarde, Daiane. Só vou fazer a correção, tá? Eu não sou médica. Ao contrário, que nós apresentamos, já estava na festa, né? Então, talvez é porque eu sou neuropsicopedagoga. Estou terminando agora a graduação, né, de psicologia. Então, eu já sou especialista em neuropsicologia, né, em ABA. Então, eu já trabalho com essa área mesmo de avaliação e intervenção com os meninos, principalmente na parte escolar. E
E o desafio maior que eu recebo, que eu vejo, que eu vivencio isso praticamente todos os dias, é questão dos meninos ter falta de desafio mesmo, porque às vezes eles querem mais. Então, porque geralmente o que a escola faz? A escola, ela preocupa muito quando a criança não aprende. Sim. E aí o menino não aprende, manda. E aí ela preocupa também com comportamentos. Aí esse menino está pulando demais, ele desinteressa, ele não tem interesse, ele mexe para lá, mexe para cá. E aí eles começam a mandar as mães, mandar os responsáveis, encaminhar esses responsáveis para avaliar um TDAH, avaliar, às vezes, um autismo mesmo. E a criança também que está numa sala de aula e que ela está recebendo conteúdo ali e que esse conteúdo para ela está sendo pouco, não tem desafio ali, né? Porque a criança que tem a superdotação, ela fica ociosa. Sim. Ela não vai querer fazer, então também ela perde o interesse e aí ela vai ter que fazer alguma coisa, ela vai ficar desatenta, ela vai fazer umas caras, eles falam muito que eles têm as caras de snob, né? Porque às vezes a pessoa fala um assunto, eles fazem aquela cara, né? E às vezes os profissionais às vezes levam isso para o coração, falam, essa criança, ela não gosta, ela está implicando com a sala, então ela não é compreendida, né? Então, ela é muito questionadora. Então, às vezes, eu ouvi ontem, eu recebi um adolescente, que eu vou avaliar o nível dele de aprendizagem, né? E aí ele falou comigo assim, sabe de uma coisa? Eu acho que a escola não é para gente inteligente. Eles falam que é e não é. Eu falei, mas por quê? Como assim? Aí até hoje eu não entendi o porquê que eu tenho que aprender daquela forma que a professora explica e eu tenho que fazer do jeito que ela me manda fazer. Aí, vocês estão vendo a característica? Então, um aluno desse, dentro da sala de aula, com a professora que está lá, ele vai criar um atrito. Então, quando os profissionais não têm esse conhecimento ainda, eles ainda não conseguem compreender. Na verdade, a família também não consegue compreender. Porque aí eles ficam também desmotivados. Porque imagina uma criança que vai para a escola e não tem nada de interessante lá para ela, ela não compreende porque ela tem que estudar história, ela não compreende porque ela tem que estudar matemática, e ela aprende também de forma diferente. Que é o cérebro neurodivergente e ele aprende diferente. Né? Então, assim, e na escola, o maior desafio é esse, porque a escola tem um método de ensino, está na grade curricular. Exato. E é desafiador até mesmo para o professor. Né? Nós estamos falando que o professor não quer, às vezes é porque é desafiador para ele, uma sala de 30 alunos, né? Cada um aprendendo uma metodologia diferente, é um desafio. Né? Então, assim, ele fica muito desmotivado, não quer ir para a escola. A maioria não quer ir para a escola. Fala, eu não gosto da escola, eu não vou na escola, porque na escola é ruim. E hoje a gente sabe que é obrigado a ir à escola. Eu atendi também um outro adolescente também. O que acontece? Ele ficava de recuperação todo ano. Nossa. Aí, mas não tem lógica, ele aprende rápido, ele fica de recuperação. Mas por quê? Aí eu entendi. Ele foi para mim, a gente avaliou, eu descobri o porquê que ele ficava de recuperação. Que ele tinha que estudar uma vez só. E ele passava. E só que ele entrou no ensino médio, e aí tinha quantidade de disciplina, porque senão ia ser reprovado direto. Aí que ele, como diz, né, passou aperto, porque eles estão querendo me reprovar, só que eu sei a matéria toda. Eu tive que intervir com a escola. Tá vendo como que é a estratégia que ele arruma? E por esse aluno ser assim, ele sofre bullying na escola. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, o bullying é só quando a criança não aprende, aí fala que ela não aprende, que ela inquieta. Não, mas quando a pessoa também tem esse avanço, né? Sim. Vamos falar assim, usar a expressão muito inteligente, os assuntos são diferentes, são mais avançados. Ele não tem paciência de ficar ouvindo qualquer assunto, ele quer sempre mais. Você termina um assunto aqui, ele quer outro, e aí ele acaba sendo o nerd. Os alunos, por exemplo, a minoria levanta a mão para ficar perguntando, que a professora termina de explicar para ir embora logo. Ele não, ele quer entender. E se ele não entende, ele torna a levantar a mão. Exato. Não faz sentido, ele torna a levantar a mão. E aí ele acaba sofrendo mesmo. E aí ele costuma se isolar. E muitas vezes aí gera, né, a que a gente chama de comorbidades. Que vem ansiedade, que vem depressão. Por quê? Ele acha que ele é culpado.
Eu sou culpado Ele por se ser sente inteligente. diferente. Então, eu não quero ser inteligente, eu não A quero gente ser tem assim. essa necessidade de pertencimento, né? De fazer parte de algum grupo, de identificar com alguém. E eles, como estão nesse processo, sofrendo bullying e essas rejeições, é difícil para eles. É verdade. Isso aí. E outra coisa, quando esse comportamento, né, ele é interpretado apenas como um problema, porque ele vira um problema na Sim. escola. Porque ele é o que questiona tudo, olha lá, que tá vindo aquele ali, cuidado, viu? Sabe? Então, assim, ele perde a oportunidade de entender, né? Geralmente, a escola perde a oportunidade de entender o que realmente aquela criança quer. Meu lema é assim, que todo comportamento tem uma história. E hoje eu chamo as pessoas para poder, primeiro, antes de julgar o comportamento, não só dos neurodivergentes, não, qualquer pessoa, antes de você julgar o comportamento, avalie primeiro. Tem uma história ali atrás. Verdade. Não é todo dia que você está bem, ninguém sabe o que você está sentindo. Então, hoje a gente cobra muito inclusão. Eu não gosto muito mais da palavra inclusão, Também tá? não. Porque a gente só inclui quem está excluído. Então, eu estou trocando ela por acolher. Mas você só consegue acolher quando você compreende. E é isso que a gente está trazendo aqui, sabe? Essa iniciativa da Lívia é muito importante, porque ela está trazendo profissionais para cá para poder fazer com que a gente compreenda melhor. E, às vezes, nós só olhamos para o problema, vamos colocar problema, né? Porque isso que as pessoas acham que é, quando está dentro da nossa casa. Verdade. Então, hoje, nós temos os neurodivergentes, nós temos os superdotados, a gente tem a dupla excepcionalidade aí, a gente tem os TDAHs, os autistas, e eles estão no nosso meio. E aí não espera só chegar na sua casa primeiro. Então, esse evento não é só para os profissionais da saúde, para os pais de superdotados, de superdotados, não é. Isso é para a sociedade toda. Porque os donos de comércios precisam entender, Sim. os hospitais precisam saber para poder atender. Quem vende, gente, precisa, porque você tem cliente, porque nós temos adultos assim também, compreendidos. Então, Olha, eu te falo que aqui na rádio a gente precisa. Outro dia eu, né, como eu já comentei assim várias vezes com os meus ouvintes, que meu filho, né, recebeu o diagnóstico do autismo. Então, assim, quando chega mães aqui com crianças autistas, elas, né, se sentem mais à vontade para vir aqui na rádio com elas. Eu já percebo. Aí eles já vêm, aí eu já falo, entra no estúdio. O pessoal às vezes está lá fora conversando, está mais silencioso, eles ficam incomodados com o barulho. Aí entra, aí eu já consigo lidar melhor, né, com essas mães, com as crianças, porque eu já entendo um pouco melhor. Né? E isso permite com que, igual outro dia outra mãe teve aqui, depois mandou mensagem, inclusive, e agradeceu o acolhimento que ela teve aqui na rádio. Porque ela falou assim, ó, ele estava super agitado no dia, o filho dela, mas conseguiu ser bem acolhido aqui, porque a gente já tem mais essa noção, né? Eu tenho o filho que é autista, outra colega de trabalho aqui tem o filho também que é autista. Então, a gente consegue já ir manejando as coisas e dando esse suporte, né? Porque, igual você falou, a gente está aí na sociedade e é uma forma também que eu vejo assim, as mudanças que a gente quer ver no mundo, a gente tem que começar pela gente. Isso. É uma forma da gente conseguir contribuir para eles terem um futuro melhor. Isso. A gente tem que realmente aprender e evoluir. Verdade. Uma coisa assim que, né, você está falando que é muito importante de frisar também aqui na minha fala é sobre que superdotado não é bom em tudo, gente. Ele pode ser péssimo em matemática, entendeu? Sim, eles também têm limitações, né? E são seres humanos, e né? bom em português. E tá tudo bem. Só que às vezes eles sofrem muito por causa disso. Peraí, mas você não tira nota boa em matemática, porque o superdotado, às vezes, ele não tira nota boa em nada. Sabe por quê? Porque ele não quer. Não porque ele não é capaz. Porque se ele falar assim, eu não entendi, não é? Tem que trabalhar essa rigidez. A gente vê também, não assim, entendi, eu não vou fazer. A gente vê muitos relatos, até, assim, vindo de educadores, né? Pelo desconhecimento, né? Por exemplo, uma criança chega lá com um laudo, mas aqui a gente não vê superdotação nessa criança, a gente não vê. Então, assim, não é uma questão de não ver resultados, não ver superdotação, né? A superdotação está ali presente, ela só não está manifestando como os adultos esperam. Sim. Né? Mas ela está ali. Em algum momento ela vai manifestar.
seja por uma reação intensa, emocional, seja através de uma criatividade, seja através de um interesse intenso em determinado assunto, né? Então, tem diversas formas de manifestar uma superdotação. Não é porque a criança não traz, né, esse alto desempenho perfeito em todos os conteúdos escolares que ela não é superdotada. Se a gente for pegar a história aí, né, utilizando os grandes gênios como exemplo para ilustrar, se a gente for pegar os grandes gênios aí, a maioria, né, não se dava bem com a escola. Sim. Se não me engano, acho que foi o Thomas Edison que a escola pediu à mãe para ele não ir mais na escola porque ele tinha problemas mentais, né? E olha, a mãe que educou ele em casa. A mãe que educou em casa. E olha o que ele fez. Sim. Né? Eu lembro que quando eu soube do Miguel, né, que foi meu primeiro, né, o meu passo inicial foi com ele, eu fiquei também muito assim desorientada no sentido assim, não, ninguém sabe nada, como que eu vou lidar, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que estimular, mas eu não sei como, né? Aí eu lembro assim que a minha psicóloga falou comigo e eu nunca esqueço, ela falou assim, Lívia, isso não é um problema. Lembre-se que essas pessoas também fazem a diferença no mundo. Sim. Então, tantas coisas e descobertas que temos hoje, né, pode ter vindo de pessoas, né, com esse pensamento superdotado, com esse funcionamento, né, superdotado. Que a superdotação nada mais é do que um processo cognitivo fora do padrão ali, né, diferente do perfil típico. Então, são crianças que trazem, né, uma potencialidade também, não é só dificuldades com comportamento, né? Eles trazem, sim, uma força ali que a gente precisa encontrar, né? O tema central esse ano do Congresso é justamente isso, da vulnerabilidade à potência. Ótimo. Então, como podemos, né, descobrir essas potências dessas crianças, não só superdotadas, de todas, né? Um congresso que vai abordar todo o desenvolvimento infantil também. Porque para a gente falar do desenvolvimento superdotado, precisamos falar do desenvolvimento comum, né? O desenvolvimento típico. Então, como podemos extrair essa potencialidade, fazer essas crianças florescerem, apesar das dificuldades, das vulnerabilidades, né? Do funcionamento que elas trazem, apesar do ambiente que elas estão, né, das escolas, apesar de tudo que pode estar acontecendo, como podemos ainda auxiliar essas crianças a florescerem, né, a serem crianças saudáveis, felizes, crescerem bem, né, crescerem com um emocional forte e se preparar para a vida adulta. Então, é sobre isso que a gente quer trazer, como fazer essa criança ser funcional. Né? E o congresso vai acontecer agora em setembro, agora né? Em setembro, dias 18 e 19 de setembro. Né? No dia 18 há uma programação complementar com a doutora Zeni Ribeiro, que ela vai aprofundar muito na questão do diagnóstico diferencial. Sim. E as semelhanças e diferenças da superdotação com o TDAH e o TEA. Ótimo. E no dia 19 vai ser o congresso completo, a programação principal, que contém 7 palestras. Né? E vamos trazer a Márcia Tozin, que ela é criadora do método Criação Neurocompatível. Ela vai trazer muito sobre a importância do meio para poder potencializar o que essas crianças trazem, né? Sim. Porque o meio, ele pode potencializar o que a criança traz de bom e o que a criança traz de fraquezas. Então, o meio, ele é muito importante. Ela vai trazer muitas dicas e explicar muito como que funciona isso. A doutora Ozeni também vai palestrar no dia 19. Teremos uma pediatra que vai falar sobre o sistema nervoso e o sistema imunológico dessas pessoas, que já tem ciência, né, avançando nesse campo, de que é um corpo todo que funciona de forma mais reativa. Então, ao mínimo sinal de ameaça, o corpo todo vai reagir. E isso pode refletir no desenvolvimento de outras questões. Olha, ótimo. É muito interessante, né? Então, muitas vezes, chega uma criança lá com um quadro de uma doença autoimune e tal, quando vai ver até uma criança neurodivergente, que precisa de uma adaptação do meio todo ali, né? Para diminuir a hipervigilância, para ela não ficar tão hipervigilante, não ficar tão estressada e o corpo normalizar, né? Ficar dentro ali das condições possíveis. Então, teremos, né, vários profissionais, teremos a presença de uma foniatra, que vai trazer também sobre a comunicação e linguagem, que é a primeira forma de percepção, né, que o indivíduo tem, é a comunicação, é a linguagem, né? É como ele entende, como ele reflete, como ele está refletindo o que ele está entendendo. E isso é muito importante no diagnóstico diferencial também.
Teremos uma psicopedagoga para falar sobre as questões escolares, sobre o PDI ou PEI, né? Essas adaptações, como a gente reconhecer o que cada criança precisa, a demanda de cada uma dentro da sua individualidade, para poder fazer essas crianças florescerem. E teremos uma terapeuta ocupacional também, que vai explicar todo esse funcionamento na percepção e como que o sistema límbico reage às percepções. E já que são percepções intensas, consequentemente reações intensas, né? É o esperado. E como lidar com isso também. Ótimo. Então, está um congresso, né, bem completo, multiprofissional, multidisciplinar, e no intuito de trazer essa conscientização, trazer estratégias, atualizações, né, tudo em prol aí das crianças, adolescentes, até adultos, até nós, né, podemos aprender para nós mesmos, né? Então, todos estão convidados, familiares, educadores, profissionais da saúde, da educação, todos que lidam com crianças. E o pessoal quiser adquirir o ingresso, vão em qual plataforma? Eles podem buscar a gente lá no Instagram, @superdotaçãodiv, e lá tem o link no Simpla, para poder adquirir, fazer a inscrição, né, adquirir o ingresso. Então, tá tudo lá no Instagram. Ou pelo WhatsApp, que é 37998754748. Tá bom, repete pra gente, por favor. DDD 37998754748. Excelente. Meninas, infelizmente, por questão do tempo, eu vou ter que encerrar com vocês, mas quero depois recebê-las novamente, se possível depois, né, do congresso, para a gente poder passar para o pessoal de casa, quem não conseguir estar presente, sobre o congresso. Mas a gente reforça, viu, gente, para você que está aí do outro lado, estar presente, participar. É um evento muito importante, ainda que você não tenha uma criança, né, com superdotação, você trabalha na área da saúde, na área escolar, participe, porque é muito, muito importante, tá? Agradeço demais a visita de vocês aqui no nosso estúdio, viu? Muito obrigado para vocês. Desejo excelente sexta-feira para vocês também, tá bom? Obrigada, tchau, tchau. Pessoal, vou fazer um intervalo aqui com vocês rapidinho, porque o nosso querido Augusto Goulart já está por aqui e vai trazer informações do jornal para vocês.